Nessa aula, a gente vai tratar de um assunto que é continuação da base das estruturas condicionais. Em estruturas condicionais, normalmente a gente precisa fazer uma análise, estruturar essa condição de maneira mais apurada. Por exemplo, em alguns casos, a gente precisa de que vários fatores sejam verdadeiros para que uma ação ocorra. Nem sempre só um fator sendo verdadeiro é o suficiente para fazer com que o código flua numa perfeição que seja agradável aos requisitos que você necessita. Então, existem esses operadores lógicos utilizados principalmente em estruturas condicionais, que são o AND, OR ou NOT. Levando em consideração que sempre que você faz uma estrutura condicional, a expressão que está sendo avaliada, ela é basicamente true, verdadeiro, ou false, né, que é falso. Então, a estrutura AND, que normalmente em PHP pode ser utilizado AND, mas é pouco usado, usa-se dois E's comerciais. O OR, que usa-se duas barras retas, e a exclamação como um NOT. Para a gente entender um pouco melhor como se aplica os operadores lógicos às estruturas de condição, vamos criar aqui mais duas variáveis. Eu vou criar a variável C com o valor 10. Vou criar a variável D com o valor 20. Inicialmente eu vou começar com uma estrutura se, if, e vamos analisar o seguinte. Se a variável A é maior que B, que é a variável B, and e, né, a minha variável C é maior que a minha variável D. Bom, vamos agora ler essa estrutura, para ficar mais fácil de entendimento. Se A é maior que B e C é maior que D. O que está acontecendo aqui? Essa estrutura condicional, ela está analisando primeiro se A é maior que B e depois se C é maior que D. E está usando o operador lógico E. Vamos ler isso aqui? Se A é maior que B e C é maior que D, então teremos uma ação a ser executada. O operador lógico E, ele exige que os termos, que no caso aqui são dois, que estão sendo analisados, sejam verdadeiros para que uma ação seja executada. Ou seja, se A for maior que B, mas C não for maior que D, a minha ação não será executada. Então, digamos, para prosseguimento do código, vamos complementar a estrutura. A ação a ser realizada é: eu vou imprimir que A é maior que B, and equal C é maior que D. Ok. Então, a minha estrutura condicional, para que o resultado seja impresso, eu preciso que os dois termos analisados pelo operador lógico E sejam verdadeiros. Se só um deles for verdadeiro, a ação não acontecerá. Vou salvar o meu código e vamos ver como que isso vai ficar no nosso navegador. Atualizei a página, percebam que nenhum resultado foi impresso. Quando a gente voltar, a gente vai perceber que A não é maior que B. Só e muito menos C é maior que D. Agora, como os dois são falsos, a minha estrutura não vai retornar nenhuma ação. Agora, alterando esses valores, por exemplo, com o valor de A sendo igual a 7 e o valor de C sendo igual a 30, vou salvar. A é maior que B, and E, né, C é maior que D. Se eu alterar isso daqui e colocar o meu D maior, essa estrutura é verdadeira, essa estrutura é falsa. Ou seja, com o operador E, eu preciso que os dois termos sejam verdadeiros. Vamos ver o que acontece? Não foi impresso nenhum resultado. Ou seja, eu preciso que todas as expressões que estão sendo analisadas pelo operador sejam verdadeiras utilizando o E. Agora a gente pode utilizar o OR, né, o operador OR. E ele é usado com duas barras verticais. Essa barra vertical aqui, você vai utilizar ela está ao lado esquerdo da letra Z do seu teclado.
você vai usar o shift e barra barra. O operador OR, ele analisa as expressões, mas para que essa expressão seja impressa na tela, apenas uma delas precisa ser verdadeira. Se todas forem falsas, não vai aparecer nada, não vai acontecer nenhuma ação. Se pelo menos uma delas for verdadeira, a ação vai ocorrer. Então ele vai pegar várias opções, várias expressões, e se uma delas for verdadeira, a ação vai acontecer. Vamos ver. A é maior que B, verdadeiro. C é menor que D, então essa expressão é falso. Mas como A é verdadeiro, então o correto é que essa ação aqui seja executada pelo navegador. Então vou ter que colocar menor. Vamos ver como é que vai ficar. Ok, A é maior que B e vou trocar esse AND, né? Vou colocar o OR, ok. B, OR, C é menor que D. Ou seja, uma dessas opções aqui, ela era verdadeira, tá certo? Então, o operador OR, para quando só uma das expressões é verdadeira, pelo menos uma, e o operador AND, quando eu preciso que todas as expressões sejam verdadeiras. Agora, a gente vai utilizar o operador NOT. O operador NOT, ele pega uma expressão e torna essa expressão falsa. Então, vamos ver como que a gente pode entender isso um pouco melhor. Eu vou pegar aqui, vou colocar o operador NOT. Entre parênteses, eu vou analisar o seguinte, que o meu valor de A, ele é igual ao número 7. Se eu não tivesse o meu operador NOT, if A é igual a 7, ele retornaria o quê? Que isso é verdadeiro e a ação aqui dentro seria executada, né? Por exemplo, eu imprimiria na tela aqui A é igual a 7. Não é verdade? Vamos analisar essa estrutura. If A é igual a 7, impresso na tela A é igual a 7. Vou salvar, atualizei, A é igual a 7. A partir do momento que eu uso o meu operador NOT antes de uma expressão, ele torna essa expressão, se for verdadeira, ele vai tornar a expressão falsa. E se a expressão for falsa, ele vai tornar essa expressão verdadeira. Então vamos ver na tela. Nada foi impresso, por quê? A é igual a 7, mas o operador NOT, ele tornou essa expressão falsa. Ou seja, a ação não aconteceu. Então, por enquanto a gente ainda não consegue ver a aplicação disso num código, às vezes é um pouco estranho, mas com o decorrer, com a experiência adquirida, você vai perceber que isso é útil em diversos momentos. Isso era o que a gente tinha para falar hoje sobre operadores lógicos AND, OR e NOT.